Olá, bom dia e bem-vindos ao Gaming Stage da Comic Con Portugal. Muito obrigado, pá! Obrigado, pá! Bem-vindos aqui ao Gaming Stage da Comic Con Portugal. Hoje começamos bem cedo, 10 da manhã, 10h30, não é? Com um painel super interessante. Vamos falar sobre a importância de jogos do ZX Spectrum nos dias atuais. Ou seja, nós vamos ver aqui um paralelismo entre jogos muito antigos e jogos muito recentes e jogos que parecem antigos, mas que são recentes. E para isso vou pedir para vir aqui ao palco dois convidados ilustres. Um deles que já aqui esteve ontem, João Diogo, do Museu Lourdes ZX, o curador do museu. Olá, João. Como estás? E o fundador do Planeta Sinclair, o grande André Leão. Uma salva de palmas para ele. E agora vou passar aqui a palavra ao João, que vai fazer aqui magia. Muito bom dia. Um enorme prazer estar novamente neste palco. Vamos estar então a falar sobre a importância dos jogos que foram desenvolvidos na altura do ZX Spectrum para o gaming no século XXI. Um enorme prazer ter comigo este painel de amigos, mas também de ilustres convidados neste domínio. O André e o Marco são já subejamente conhecidos, mas que darei mais alguns detalhes também mais para a frente. Porquê é que estamos aqui? Estamos aqui por causa de um objeto que mudou a vida de muitos jovens e não jovens também da minha geração e das anteriores. Um objeto surgido em 1982 que mudou para sempre a história da computação, na medida em que foi um dos primeiros computadores, ou talvez o primeiro computador, que realmente se massificou dentro da casa das pessoas e, portanto, é esse objeto que nos traz aqui. Um objeto que tem uma história muito portuguesa também, porque muitos deles eram montados em Portugal, na Caparica, na fábrica da Timex, mais conhecida, claro, pelos relógios, mas que durante a década de 80 contribuiu de uma maneira impressionante para toda esta história. E foi por isso mesmo que decidimos criar um museu para recordar toda esta história e, portanto, convido-vos a ver um vídeo de um minutozinho só para percebermos o tipo de coisas que se podem fazer à volta disto. Estava a fazer bolo. Eu se fosse agora, se calhar não tinha colocado a Holanda e a Argentina tão juntas ali, mas pronto. Bem, este vídeo tem muita informação, mas mostra-nos na prática como é possível trazermos de volta pessoas como os criadores dos primeiros jogos portugueses, apareceu ali o Rui Tito e o Paulo Carrasco, pessoas como os criadores de jogos internacionais, como o Clive Townsend do Saboteur, o Jim Bagley do Cabal, Midnight Resistance, enfim. Pessoas como o Steve Vickers, foi o criador da ROM do Spectrum e do manual que nos ensinou a programar a tantos de nós. Mas, sem mais demoras, o que nos traz aqui agora é juntar o século XXI com, o André se calhar não acha muita piada esta expressão, com o século XX, porque continua a haver jogos de Spectrum hoje em dia. Mas pronto, juntar o que é que foi o início destes jogos no século XX, ali nas décadas de 80 e 90, com os jogos, principalmente no século XXI. Para isso, temos então connosco Marco Fresco,
uma das pessoas mais conhecidas na área do gaming em Portugal, apresentador do Retro Gamers, youtuber, enfim, subejamente conhecido, curador aqui do palco de gaming na Comic Con. E o André Leão, que é a primeira pessoa a quem vou passar a palavra e depois vocês dinamicamente vão levar a sessão para a frente, mas eu aqui destacaria uma coisa, é que o André é precisamente o autor do livro que eu chamei de enciclopédia ou de bíblia sobre os programadores portugueses, ou seja, hoje em dia o primeiro livro que o museu lançou foi então da autoria do André e é a primeira vez que nós temos a história do que é que foi produzido em Portugal a nível de programas educativos, jogos e tudo mais, de uma forma completamente exaustiva. Estamos a falar de centenas, 7 a 8 centenas de programas, quando antes desta obra existir conheciam-se 20 ou 30 programas documentados em livros anteriormente. Portanto, é algo que eu não posso esquecer e quero parabenizar mais uma vez o André por isso. André, passo-te a palavra e agora vamos... aqui o joystick, salve seja. Obrigado, João. E obrigado pelas palavras simpáticas, mais uma vez. Sim, tens razão, eram 29 programas que se conheciam em 2013, 2014. Não é que se conheciam, estavam documentados. Neste momento temos documentados perto de 800. E não tarda nada, isto vai passar, se calhar, os 1000. Portanto, ao ritmo é que nós estamos a encontrar coisas, mas isto é conversas para outra altura. Vamos ver aqui, essencialmente, vamos fazer aqui, como o Marco disse logo no início, fazer o paralelismo entre os jogos dos anos 80 com aquilo que existe agora e como aquilo que havia na altura influenciou de uma forma muito, se calhar, acima daquilo que esperávamos, mas que influenciou aquilo que se faz atualmente e que, pelo que eu já me apercebi, até pelas conversas que vou ter com o Marco, estamos a voltar um pouco atrás, não é? Estamos a voltar ao retro, embora existam aí algumas condicionantes. Mas antes ainda de começarmos, queria só mostrar-vos aqui uma coisa. Quando agora nós temos agora os jogos, eu nem sei quantos gigas é que esses jogos agora têm. Muitos, não é? Muitos. Agora, imaginem quando O Mortal Kombat 11 tem 100 e tal gigas que eu vi estes dias. Epá, depende do jogo. Para vocês terem noção, existem jogos que não cabem apenas num DVD, em que metade do jogo é sacado da internet, exatamente por não haver capacidade para em DVD. tal. Agora imaginem, em 81, quando começaram os jogos a aparecer, tínhamos computadores com 1K de memória. 1K de memória, quer dizer, meia dúzia de palavras no... Não chega ao mega. Não chega ao mega, pois meia dúzia de palavras num documento Word e ocupas um 4. 1024 caracteres no Notepad. É o melhor exemplo que eu exatamente, costumo dar. 1024. Agora, Fazer-se não jogos dá assim. para mais. Exatamente. no fundo era como se tivéssemos uma lista de códigos com 1024. Caracteres, sim. Portanto, É surreal. Em 81, então, saiu o GX 81, se calhar não era bem aquilo que o Sir Clive pretendia, ele pretendia ter uma máquina para ensino, para a educação, para fins profissionais, mas realmente ela ganhou foi fama depois como máquina de jogos. Não tanto o GX 81, que era um computador a preto e branco com 1K de memória expansível até 16K e sem som, mas depois em 82, quando surge o GX Spectrum, porque trouxe som, trouxe cores e com isto a indústria de jogos aumentou de uma forma espetacular. Em 85 há um salto quântico para aquilo que havia na altura, que era passamos para 128K de memória, permitia e trazia também um chip integrado de som, portanto, permitia ter jogos com uma qualidade muito superior àquilo que existia. Ainda mais quando se utilizava um sistema de multi-load, em que nós estávamos ali a carregar os níveis, cada vez que terminávamos um nível, tínhamos que voltar a carregar o jogo, obviamente que agora é impensável uma coisa dessas, mas na altura era o que tínhamos. Se queríamos jogos com uma boa qualidade, ou com gráficos excepcionais, ou algo do género, tínhamos que perder ali 5 minutos cada vez que completávamos um nível. Em 87 surge o Spectrum mais 3
não trouxe novidades a nível de memória, ou de cores, ou de grafismo, ou de som. Trouxe algo importante, foi um sistema de cassete, de disquetes, porque até lá, para carregarmos um jogo, tínhamos que utilizar um gravador. Estávamos ali 7, 8, 9 minutos, às vezes, a carregar um jogo, e às vezes chegávamos ao fim e o jogo não carregava, tinha um errozinho. Com o sistema mais 3, carregávamos automaticamente a disquete. Depois, tivemos um grande hiato de tempo onde não se passou nada. Portanto, em 92 terminou a produção oficial do Spectrum, na altura já o mais 2 e o mais 3 através da Amstrad, e toda a gente pensou que o Spectrum estava morto, enterrado, esquecido e que nunca mais iria voltar a ouvir falar do Spectrum. Muito pelo contrário. Até 2013 houve um grande marasmo, portanto saía meia dúzia de jogos por ano. A partir de 2014 começaram a sair mais de 100 jogos por ano e neste momento estamos a aproximar das 3 centenas. Para colmatar essa lacuna, que era uma máquina de jogos mais moderna, com maior capacidade, saiu o GX Spectrum Next, com 512K de memória, pode ser expansível até 2 megas. 2 megas Jesus, maluqueira. Que maluqueira. Já agora, alguém sabe qual foi o primeiro franchise a surgir na indústria dos jogos? Não sei se foi o primeiro, mas da informação que existe, possivelmente foi o primeiro. Alguém sabe? Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Então vamos ver. Assim, já conhecem pelo nome, já lá vão, não é? O Football Manager. Football Manager saiu para o GX81, a cassete mostra o GX80, porque também o GX80 lia o jogo. Na altura a preto e branco, sem som, não tinha imagens, portanto aquilo era texto corrido, nós metíamos lá a equipa e depois aquilo saía o texto. Já agora há a curiosidade de saiu ainda antes do GX81, saiu para uma outra plataforma muito pouco conhecida, porque o Kevin Thomas, o autor, já era programador na altura, ele já trabalhava, ao contrário daqueles bedroom coders que começaram com 14 anos, ele já tinha mais de idade e portanto ele já estava a trabalhar. E portanto chegou a lançar para outra plataforma, mas aquilo a certa altura o retorno era nulo, completamente. Então ele desiste completamente dessa plataforma e começa só a apostar no GX81. Por isso é que nós temos a ideia que o jogo começa lá, apesar de ter tido uma outra versão ainda anterior. Isto é informações internas que tu acabaste de privilegiado. Exatamente. Eu estive com ele há 2 semanas e ele contou a história. Para quem não conhece, o Kevin Thomas é um rapazinho, ele agora já não é rapazinho, maior aqui que o Marco, ele tem aqui 2 metros e qualquer coisa, para aí é uma figura imponente e que fazia questão de, nos seus lançamentos, meter a sua figura nas cassetes. E que é engraçado que ele explicou isso também, porque ele faz o raciocínio paralelismo um bocado como o Steve Jobs fez com a Apple com os primeiros Macintoshes, ou seja, os primeiros Macintoshes estão todos assinados, que é aquele conceito do artista assina a sua obra. Então o Kevin Thomas achava, se uma pintura tem a assinatura, porque é que o meu jogo não vai ter lá a minha cara? Ele nunca pensou que ia ter a visibilidade. Exatamente. Só para terem a noção, quando saiu o Football Manager para o GX Spectrum em 82, vendeu mais de 100 mil exemplares. 100 mil, agora se calhar os números agora 100 mil não é nada, presumo eu. Sim, depende. Se for euros, dá jeito. Agora, 100 mil exemplares para uma indústria que estava a dar os seus primeiros passos no início dos anos 80, foi algo que, quer dizer, nem na melhor ideia do Kevin Thomas isso poderia acontecer. Aliás, o Kevin Thomas, na altura, trabalhava a tempo inteiro como programador. Assim que colocou o jogo, na altura era na VH Smith, em Inglaterra, ele imediatamente deixou de trabalhar para a empresa onde trabalhava como programador e dedicou-se a full time na indústria dos jogos. Portanto, já agora, Marco, não sei se tu alguma vez viste, olha, tinhas visto uma outra, na altura isso era uma cassete com o jogo, portanto era assim que aparecia. Olha, vou-te passando já agora aí para o João Devia ver. ter arranjado o autógrafo para isso, eu tentei comprar Por acaso, mas não consegui.
Esta é a versão do ZX Spectrum 48K. É. E, e diz aqui na capa que ganhou um prémio do Golden Joystick Nomination e nós ainda hoje temos estes prémios. O Football Manager depois teve o Football Manager 2, teve o Football Manager 3, já num período mais tardio, no final dos anos 80 e início dos anos 90, e pelo meio teve também algumas séries especiais. Portanto, aquilo foi um verdadeiro franchise. Olha, já agora para teres uma noção. André, obrigado pelo feito. É um para cada, esta é para mim. É um para cada um. Football Manager 2, mas abre a caixa para veres uma coisa. Esta é em disquete. Aqui já não é uma cassete, mas sim uma disquete. Como vê, as disquetes eram... Diz aqui que é para o mais 3. É para o mais 3, sim. E também tínhamos as edições especiais, o World Cup, portanto, quando havia... Isto são as Big Boxes. As Big Box, quando surgiam eventos, por exemplo, como o campeonato do Este é um jogo recente, 1990. 1990, não é? E aqui temos Football Manager 2 e 3, Expansion Kit. Atenção, Tipo um DLC. Isto é tipo um DLC hoje em dia. Nós estamos a falar dos jogos que ainda hoje nos fazem reconhecer nomes como Sheffield United, Leeds United. Exatamente. Exatamente. E quem pensa que este franchise terminou, não terminou, por exemplo, a partir de 2011, de uma forma mais amadora, mas começaram todos os anos a fazer uma nova versão deste jogo, com os nomes das equipas atuais. Por exemplo, até temos o Campeonato Português, agora na última edição temos aqui as equipas que atualmente estão no campeonato e pronto, isso no fundo, já é um modo, mas está a ser feito todos os anos. Pronto, e agora chegamos à evolução do que é que foi aqueles jogos para os dias recentes, não é? Temos aqui o Football Manager 2022 e como podem ver, a nível de imagem é um pouco diferente, com mais cores, mas no fundo a base do jogo é exatamente a mesma, não é? Estamos a falar de equipas, em que nós treinamos a equipa, e tentamos que a nossa equipa seja campeã, tal como era os primórdios do jogo. E temos aqui dois exemplos. Eu pus aqui uma imagem do jogo de 98 e também de 2022 e para verem que pouco ou nada mudou, apenas gráficos são adicionados ou basicamente uma beleza mais dos menus. Mas aqui voltando um pouco atrás e falando um pouco de Manager em Portugal, nós tivemos o Elifoot, que é um jogo que ficou marcado em Portugal e principalmente no Brasil, como um dos pioneiros, que começou, segundo o criador do jogo, para Spectrum, se bem que a primeira versão que teve realmente sucesso já foi para PC, com o Elifoot 2. Se nós hoje pegarem os vossos telemóveis Android e iOS e procurarem na vossa store por Elifoot, vocês vão encontrar literalmente o jogo lançado este ano, mas que no fundo é literalmente um jogo que vocês jogam no Spectrum, é tal e qual a mesma coisa. De facto, o Elifoot começou em 87 de uma forma muito, muito simples, portanto era em BASIC, era criado em BASIC, portanto nós podíamos entrar na listagem. É um jogo que ainda está dado como perdido, um dos jogos portugueses que mais procuramos e que ainda não encontramos. O próprio criador não tem o jogo, não tem, porque ele mandou na altura para uns amigos, aquilo espalhou-se por aí e sabemos que o jogo, mais tarde ou mais cedo, é capaz de aparecer. Agora, ele trazia uma inovação, porque permitia ter 8 jogadores em simultâneo. Exatamente, isso era uma das vantagens que a concorrência, neste caso, não tinha. E depois tinha outra coisa também engraçada, foi que, como ele, quando fez o jogo para jogar ele, não foi para vender, não foi, porque nem havia essa maneira de pensar nessa altura, toda a parte das equipas era basicamente o fecheiro TXT. Então, o que aconteceu, que isso foi a chave do sucesso do Brasil, foi quando o jogo vai para o Brasil através de uma disquete que ele emprestou a um amigo, eles repararam que conseguiam pôr as equipas brasileiras no jogo. E então, o jogo foi alterado para... Os times. Exatamente. Foi alterado e acabou por fazer um sucesso enorme que nem ele tinha sequer noção. Isto também aconteceu com o primeiro Football Manager, porque o primeiro do Kevin Thomas era em BASIC
e uma empresa do Porto, que era a Microbyte, que era no Centro Comercial de Aulas, na altura trocou os nomes das equipas inglesas por equipas portuguesas, meteu nomes portugueses e depois vendia o jogo como sendo deles como treinador de futebol. Portanto, mas a base era o Football Manager. Pá, eu tenho aqui uma coisa engraçada, e para quem esteve aqui no primeiro dia aqui neste palco, nós tivemos aqui um dos representantes da Instant Gaming, que é basicamente um site onde tu podes comprar videojogos, e eu realmente fiquei surpreendido quando eu lhe perguntei qual era o topo de vendas, e ele diz-me que um dos jogos mais vendidos foi o Football Manager 2023 e o 2022. Eu sabia que eram jogos de nicho, mas eu não tinha a ideia que isto fosse um sucesso assim tão grande. Pá, se calhar um bocado de inocência minha, mas não tinha assim noção. E se nós formos a ver, basicamente estão a comprar um jogo que muito bem podiam estar a jogar e a ter exatamente o mesmo nível de diversão do ZX Spectrum em 80s. Outro tipo de jogos que o Spectrum também foi pioneiro, ou foi precursor, foi os jogos de desporto. Por exemplo, temos aqui dois exemplos. Do lado esquerdo, um jogo muito básico lançado em 84, que era o World Cup, sim, e que, pronto, basta olhar para o grafismo para ver que não era nada de especial e realmente o jogo era mauzinho. Mas, no mesmo ano, surge, foi um outro franchise, no fundo, o Match Day. Foi um jogo que também vendeu centenas de milhares de exemplares. Na altura, 84, o ZX Spectrum já estava mais na voga, já estava na moda, e os jogos já vendiam quantidades muito razoáveis. Agora, este jogo trazia uma novidade, que era, conseguia graficamente fazer uma pessoa imaginar que estava realmente num campo de futebol. Portanto, olhando para o lado esquerdo, para o lado direito, vê-se as diferenças. Tinha também uma curiosidade, é que o Match Day tinha 7 jogadores em campo só, por questões de memória, não se conseguia pôr ali 11 jogadores, e também porque o campo também não o permitia, se não ficava tudo atafolhado. Mas foi a base de muitos jogos que agora existem. Isto fazendo aqui um paralelismo rápido para as pessoas mais novas que estão aqui a ver, isto era o FIFA, da altura, né? Isto basicamente era o Kick-off das arcades. Ou o kick-off das arcades, exatamente. Já agora, João, já que estamos aqui a mostrar cassetes, Mas estás muito generoso hoje. Isto é um bons largos. olha aqui o Match Day, a versão original. Pá, para quem viveu a era PC nos anos 90, a empresa, a Ocean, que basicamente distribuía, teve uma importância enorme numa carrada de jogos, e muito deles, não é o caso deste, relacionado com franchise de cinema, como por exemplo o Robocop, que era distribuído pela Ocean. Falas do Robocop, olha aqui, livros. já Aí agora. está, aí está. Há livros. Parece que me tiraste. Está ao contrário. Pois está, porque ele fechou isto ao contrário, pá, a culpa não foi minha. Há livros publicados sobre a Ocean, a US Gold, mesmo hoje em dia continuam a existir. São Super empresas importante, míticas. super importante. Por exemplo, o Match Day que mostrei. E este jogo é muito bom. Eu sei. O Match Day que mostrei foi a versão 128K que saiu já em 86. Era uma versão também para comemorar o Campeonato do Mundo. Mas olha aqui a versão de 84, numa Claim Cell, também se vendiam neste tipo de formato. Parece aquelas caixas do cinema antigas, onde nós vimos. E eles depois tinham por exemplo, este era o mesmo jogo da outra caixa, da WGO, como eles chamam aquilo, numa case normal. Eles depois tinham edições diferentes. Temos várias versões. Nós cá tínhamos as piratas, nós tínhamos. Depois em 87. Versões em português. Exatamente. Em 87 saiu se calhar o melhor jogo de futebol do Spectrum, que era o Match Day 2. Mais um, 48K para 128. Isto é quase a mesma coisa que dizer que corre na PlayStation 1 e na PlayStation 2. Isto para quem for da geração de 80, eu acho que o André deve ter ali a mala do Sport Billy. Sim. Só pode. Nós já daqui a bocado. Tudo lá. Trouxe só uma pequena amostra. Mas não foi só no futebol que o ZX Spectrum se distinguiu. Por exemplo, Decathlon, quem não se lembra deste jogo, que destruía joysticks, Principalmente os pais que tinham de comprar os joysticks depois de jogar isto. Atenção, eu tive uma pessoa no museu que um dia chegou lá e explicou-me como é que jogava Daley Thompson Decathlon, e eu fiquei a olhar para ele com cara mesmo de parvo. Mas a ideia é genial. O isqueiro bic, o isqueiro, como tem uma forma assim, elipse, a oscilar entre as duas teclas, e o gajo usava isso para conseguir mexer mais depressa. Olha, mas agora que falas disso, uma das coisas que eu acho engraçada, desculpa estar a te interromper, o Tetris
que é um jogo que toda a gente conhece. E ainda hoje existem torneios de Tetris corridos em NES, na Nintendo. E um bocado a ideia de que estavas a falar, tu acreditas que eles hoje jogam com o comando ao contrário, eles não tocam nas teclas. Ou seja, eles metem o comando encostado à perna e na parte de trás, ao bater do comando, a reação pelos vistos é bem mais rápida e eles jogam assim. Portanto, eu aconselho toda a gente a procurar na internet os torneios de... Exatamente. Eles fazem tipo um tapping na parte de trás do comando e é incrível. Sim, e realmente o Ricardo, eu não conheço jogos do género para consolas, está fora de questão, julgo eu. Tens vários. jogos desse estilo na Wii e companhia. Sim, na Wii, Wii Sports. Sim. Mas tens vários, mesmo os jogos dos Jogos Olímpicos existem vários jogos. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com o Nelson Évora, que é um tenista português, pá, e ele disse-me que lá, muita tristeza dele, porque ele é um gamer à séria, que lá na aldeia olímpica ele só tem jogos dos Jogos Olímpicos, que a PlayStation tinha tipo uma ativação lá e era só jogos dos Jogos Olímpicos. E que eles concorriam entre eles nos próprios, ele tipo, a fazer o triple salto, por exemplo, contra outros atletas que iam estar a competir com ele horas depois. E eles brincavam um bocado com isso. Ténis, quem não se lembra do ténis, o ténis Match Point foi também, é de 84. Esse jogo tem uma outra curiosidade. Em 84, 85, a RTP teve uma competição do Spectrum. Tinha 6 jogos, o Phoenix, o Lug, o Dead 6, e um deles era o Match Point. Este jogo ganhou muita projeção cá também à conta disso. Realmente o jogo tinha uma jogabilidade fabulosa e foi, quer dizer, eu acho que o sucesso deste tipo de jogos, como o Match Day, o Match Point, no fundo, depois impulsionou muito também a entrada deste tipo de jogos nas máquinas de arcade. E agora estamos aqui na época, eu ia dizer recente, mas eu tenho aqui jogos desde 94, portanto é um pouco estranho. Mas basicamente isto é a evolução, todos os anos temos um FIFA, não é? Que é igualzinho ao jogo do ano anterior, mas o pessoal vai comprar na mesma. E infelizmente nos últimos 3 ou 4 anos é um bocado o que nós vemos, obviamente com alguma coisa nova, mas no fundo a base do FIFA, apesar de termos neste caso 11 jogadores em campo desde o FIFA 94, no FIFA 94 podíamos fugir do árbitro, para não levar amarelos. Eu lembro disso. Era uma das situações engraçadas. Estávamos ali a correr o campo todo. Exatamente. Mas, se formos a ver para os FIFAs mais recentes, eles adicionaram uma coisa que é o FIFA Volta, que basicamente tu tens 5 jogadores, penso eu, em campo, a relembrar um pouco, não pela impossibilidade de ter os 11 jogadores, mas aquele futebol de rua que nós não vemos assim tão normal nos jogos de futebol, sim. e que basicamente os jogos antigos eram campos muito mais pequenos, e isso é o que nós verificamos nos últimos FIFAs. A grande competição do FIFA era o PES, hoje em dia não tem competição. O FIFA, porque o PES, o último que saiu já nem se chama PES, mas foi horrível, e o FIFA literalmente neste momento é líder de mercado completamente isolado. Não há, quando se lembra de jogos de futebol, lembra-se de FIFA. Jogos de futebol a sério, porque, por exemplo, a Nintendo, que está ali também representada aqui na Comic Con, tem o Mario Strikers, mas é outro género de jogo um pouco diferente. Quanto ao futebol de rua, no final dos anos 80, eu acho que já tinha contado essa história, mas aquele Masters lançou também uma caixa com 4 jogos, em que um dos jogos lá, portanto, o motor era sempre o mesmo, ele permitia ter futebol de 11, futebol de salão, mas depois tinha lá o futebol de rua, com carros pelo meio, em que andávamos a driblar carros e isso. Quase um side-scroller, não é? É, exatamente. Nós também tivemos o FIFA Street. O FIFA Street também, antes ainda, na altura da PlayStation 2, que basicamente não era no meio da estrada, não era um side-scroller, era um jogo de futebol, mas que basicamente é a base. Em que ano é que era, já agora? Do 2004, por aí. Se calhar antes, que eu lembro-me dele, portanto, não sei. Mas isso também acontece com os jogos de basquetebol. Costumas ter sempre aquelas variantes de basquetebol de rua. Exatamente. E agora tens basicamente os jogos de basquete, mas com as cabeças gigantes, que é uma franquia que também faz algum sucesso e tem vários jogos, e também faz lembrar muito a impossibilidade de nós termos algo real, porque não exagerar o que nós temos antes. Depois temos aqui 2 jogos, o Pro Snooker and Pool 2022, e aqui a nível de snooker, o mobile está a entrar em muita força, porque é uma maneira fácil e rápida de poder sentir basicamente o bater na bola como se fosse um taco, mas com os nossos dedos.
E o Pro Spin 4 foi um dos últimos lançamentos de jogos de ténis, mas eu vou ter de realçar aqui 2 jogos de ténis que saíram um bocado da caixa, que são os jogos da Wii de ténis, em que nós basicamente jogamos ténis, na realidade, com o Wii Sports. Nós basicamente fazemos exercício físico ao mesmo tempo que jogamos, e é uma evolução drástica, e aí sim vemos realmente algo que o Spectrum não conseguia simular, mesmo que tivesse melhores gráficos, né? Mas no entanto, voltando atrás, e acho que é um dos fatores principais, que é, ok, nós agora podemos jogar ténis quase como na realidade, mas falta a simplicidade que nós tínhamos no Spectrum. Era aí que eu ia. Realmente isto em termos de realismo. Posso só fazer um comentário? E é fugir um bocadinho do ténis, mas isto é engraçado. Eu, por exemplo, eu jogo ténis de mesa e há malta a treinar usando os capacetes de realidade virtual, porque há um dos... eu não me lembro do nome do jogo agora, não é Eleven, não sei como é que se chama o jogo, mas a realidade do jogo é tal, nos movimentos feitos com os óculos, os Quest, portanto, cada vez mais acho que o caminho é esse, tal como nos simuladores de voo e tudo mais. Mas aí bate noutra coisa, que eu acho que nós estamos a perder um pouco. E eu há pouco tempo estava a gravar um programa sobre gunners, sobre basicamente tiros nos videojogos. E nós tivemos lá um rapaz que disse que o futuro desse género de jogos, e de muitos jogos, é a realidade virtual. Mas aí perde-se aquela situação de dizer, olha, vem à minha casa jogar. Não, espera aí, agora mete este capacete, agora mete isto, agora pega nisto nas mãos, estás a ver? E perde-se os teus pais poderem jogar, estás a ver? Tipo, eles não vão pôr um capacete na cabeça, estás a ver? Eu acho que ainda há aí um bom caminho até isso ser o simples, não é? E eu acho que vai ser quase impossível do que um jogo de Spectrum e por isso é que o Spectrum e tudo que é retro não morre. Exatamente porque há pessoas que querem uma coisa simples e não querem estar com um capacete na cabeça. Uns minutos e tal. Exatamente. Na altura, pronto, o Match Point era um jogo que demorava um pouco mais do que o habitual nos jogos do Spectrum. E na altura isso jogava-se na televisão, portanto tínhamos que arranjar ali um compromisso com a família para conseguir tirar-lhes tempo de antena para nos dar a nós, para podermos estar ali 1 hora ou 2 horas a jogar. É algo que agora é impensável, não é? Wargames, este é um estilo que não tenho dúvidas, foi no Spectrum que realmente ganhou projeção e que tem ainda tem agora um grande dinamismo. Começou com jogos muito básicos, praticamente de texto, como Tyrant of Athens do lado esquerdo, ou aqueles jogos em que nós tínhamos que mover as tropas, eram por turnos, como do lado direito, por exemplo, o Johnny Rap 2, mas para 87 há aqui uma mudança de paradigma, com 2 jogos que, a meu ver, criaram aqui algo novo. Por exemplo, do lado esquerdo temos o Laser Squad. O Laser Squad foi desenvolvido pelo Gollop. O Gollop é uma figura bem conhecida do gaming através da saga do XCOM. Está aqui, embora ele já tivesse jogos antes, como o Chaos, o Rebel Star, mas foi com o Laser Squad que realmente ele marcou um estilo de jogo que ainda nos dias de hoje tem grande saída. Do lado direito é um jogo muito menos conhecido, que é o Nether Earth, mas que foi a base de jogos como o Age of Empires, por exemplo. Não é por turnos, é um jogo onde nós vamos criando as bases, vamos fazendo evoluir as bases para criar as nossas unidades de guerra, para depois em tempo real atacar o inimigo. E está aqui uma diferença gráfica um bocadinho grande, não é? Temos aqui 2 títulos, o Civilization 6 e o Age of Empires 4. São jogos que já nos acompanham há muito tempo e que basicamente fazem diretamente a passagem dos wargames que tu tinhas no Spectrum para os dias recentes. Obviamente, aqui a importância da memória é grande, porque quando temos jogos como o Age of Empires e nós vemos aqui uma imagem que não representa nem um quarto do que nós podemos ter a acontecer no ecrã, já vemos uma diferença de personagens, de criaturas, de mesmo casas que tu vais construindo. Mas eu vou voltar um pouco atrás e vamos falar aqui de um jogo que eu não sei se vocês se lembram, que é o Settlers. Era um jogo que para mim é o meu jogo favorito deste género.
em que nós tínhamos basicamente de partir árvores para buscar madeira, para depois construir casas, para construir tipo os nossos exércitos, e era um jogo extremamente importante, que basicamente é a base, é uma das bases deste estilo de jogo, que já vem desde a altura do Spectrum, e que, mais uma vez, o Spectrum aqui tem um papel muito importante, tal como os PCs tiveram, tal como hoje em dia continuamos nos PCs, que é, este género de jogos não dava, ou não teve o sucesso, exatamente pelo género de jogo, nas arcades. Então isto é uma experiência apenas e só de casa. Ninguém vai jogar Civilization numa arcade, não é? Faz sentido. O jogo pode durar dias. Exatamente. Senão... Mas é engraçado que relativamente ao Civilization, por acaso o seu criador, o Sid Meier, começou no Spectrum, começou com o Silent Service, que era um jogo sobre submarinos, não tinha nada a ver com isso. Agora, eu lembro de estar a falar contigo e tu dizeres algo que realmente corresponde àquilo que é o meu sentimento, que é, eu segui o Civilization até ao número 3 e adoro, qualquer um deles são jogos que eu ainda hoje em dia lhes pego. A partir daí, aquilo ganhou uma dimensão gráfica e uma complexidade que me fez sair dos jogos. Portanto, realmente eles agora são fabulosos, aquilo, quando tu olha para aquilo, tem não sei quantas scenes, tem não sei quantas coisas, mas uma pessoa perde tanto tempo com aquilo que tira depois retira tempo ao jogo, não é? Sim, hoje em dia, principalmente neste género de jogos, nós temos o complicar o fácil, não é? Tipo, antigamente nós não tínhamos a complicidade, hoje uma simples madeira, tens vários géneros de madeira, antigamente tínhamos uma e estava bom, não é? Tipo, não era preciso mais. Hoje tens madeira de carvalho, madeira não sei o quê, madeira... Tipo... Harvest the Spice. Exatamente. Mas, por outro lado, eu percebo que visualmente este género de jogos seja mais atraente para as pessoas mais novas, porque vivem muito da imagem, do que é que estão a ver. E nós não tanto, porque isto é uma das grandes diferenças do pessoal mais old school. A minha questão é, essa geração mais nova tem tempo ou paciência para depois estar a aprender a apreender a complexidade de um jogo como o Civilization? Epá, eu penso que sim, pelo sucesso que o jogo faz, principalmente este género de jogos que neste momento até estão inseridos em sistemas como o Game Pass da Microsoft, que basicamente acedem qualquer pessoa de borla, desde que tenha a mensalidade paga, a este género de jogos, e acaba por ter uma legião de fãs ainda grande. Porquê? Porque mesmo que não apanhe a totalidade dos jovens, apanha pessoas como tu, estás a ver? Que não são, não é como tu que és gamer, mas não, daquele típico pai que já não joga assim tanto, então vai jogar, aliás, da minha geração, os pais dos meus amigos que jogavam, era este género de jogos. Era isto, era jogos que construíam exércitos. E depois, mais tarde, entra também um sistema de internet que permite jogar estes jogos online, que permite que nós não tenhamos vida. Se já nos roubava tempo quando nós estávamos a jogar, então vai-nos roubar tempo quando nós não estamos a jogar e temos de nos precaver, porque vai haver um ataque inimigo, então temos de tratar do nosso exército. Outro género, sétima arte e BD. Olha, já agora, por falar nisso, categoria. Agora vamos ganhar mais jogos, espera aí. Estão aqui estes dois que estamos aqui a ver, o Rambo e o Comando. Então temos aqui o grande Sylvester Stallone, com o Rambo. Não percebo como é que o Sylvester Stallone nunca ganhou um Oscar, não é? Aqui não temos o Schwarzenegger, mas temos o Comando, aqui também. Isto são jogos incríveis. Só falta, eu não sei se houve algum que saiu, com o Chuck Norris, mas devia haver. Julgo que não. Mas não? Mas eu vou explicar porque é que não há. Porque ele nunca morria. Portanto... o Spectrum não foi o precursor deste tipo de jogos, mas foi beber muito ao sucesso da sétima arte, aproveitou para capitalizar esses filmes, pronto, não interessa a qualidade do filme, o que interessa é que eram filmes que vendiam muito, e o Spectrum foi buscar obviamente isso. No início os jogos até tinham alguma qualidade. Olha, temos aqui o Robocop, que mais uma vez a Ocean, tanto do Rambo, a aparecer em força neste género de jogos. E também aqui o Thunder era de uma BD inglesa, que
era praticamente desconhecida, mas que neste caso até foi o Spectrum que a tornou depois mais conhecida. Agora, o engraçado é que estes jogos que eram baseados na BD, na sétima arte, normalmente as editoras as software houses tinham que pagar direitos de autor muito grandes e depois não havia dinheiro para pagar aos programadores. Deixa-me fazer-te uma pergunta, mas eu não sei a resposta. Também há uma BD associada ao Jetpack, do Lunar Jetpack. Mas é anterior posterior. ou é posterior? É posterior. É o Jetman, que É o Jetman, sim. já agora que falas nisso, o Jetpack depois teve uma sequela com o Lunar Jetman e criaram depois uma BD baseada no jogo. A BD, ainda agora recentemente, foi editada toda, que ela saía na revista Crash. E recentemente foi editada uma compilação com Nós temos toda no a museu o BD. livro, sim. Então deixa-me interromper só um segundo. Hoje em dia também se faz isso. Temos jogos, por exemplo, como o The Last of Us, que foi um jogo que fez enorme sucesso nos últimos tempos e que há BDs a acompanhar para explicar partes da história que não são contadas durante o jogo. Que é o sítio ideal para se falar disto, ou seja, a fusão de todos estes mundos da cultura pop, como precisamente acontece aqui na Comic Con, portanto acho que faz todo sentido. A maior parte dos jogos baseados na BD e na sétima arte eram jogos de arcade, eram jogos de ação, mas também havia jogos que depois não era possível passarem para as máquinas, que eram jogos de aventura tipo Garfield ou Snoopy, em que nós eram jogos muito demorados, portanto não dava para estar lá a pôr a moedinha na máquina, mas foi, mais uma vez, capitalizar o sucesso, foi capitalizar o sucesso destes formatos para conseguir depois vender jogos. Estes são jogos já tardios, portanto já não venderam tanto como nos primeiros tempos. Mas o Robocop foi editado em 87, por exemplo, vendeu mais de 300 mil exemplares. Foi um sucesso enorme. Hoje em dia temos a ver exatamente o oposto, não é? Antigamente pegavam em filmes de sucesso e tornavam nos jogos, agora estão a pegar em jogos e a torná-los em filmes, não é? E temos aqui vários exemplos, Tomb Raider, Hitman, o Mortal Kombat, Sonic, World of Warcraft, Street Fighter, que é horrível. Temos exatamente esta situação, mas também pegando na BD e não tão recente assim, nós também temos uma desconstrução de alguma coisa de BD passando para jogos. E o exemplo que eu te vou dar é o Simpsons. Temos o Simpsons em arcade, que é basicamente um side-scroller beat'em up, com os personagens dos Simpsons, em que, por exemplo, a Maggie anda com um aspirador atrás e a bater nos inimigos, e é um jogo super engraçado. Mas também temos outra situação, que é os próprios jogos, e isto é uma das críticas da maior parte do pessoal mais velho, não é? Os jogos parecem filmes, não é? Em muitos casos temos jogos em que tem uma narrativa tão forte associada a cutscenes que acaba por tirar tempo de gameplay, digamos assim, e adicionar essas cutscenes. Tudo, não vou dizer que tudo começou, mas uma grande influência de Hideo Kojima, criador de Metal Gear, né? Que ele queria basicamente fazer filmes, mas arranjou um emprego no estúdio de jogos, então acabou por juntar os seus dois amores e fazer obras de arte que acaba por ficar ali entre um filme e entre um jogo. E temos aqui 3 jogos. Agora vou perguntar aqui à plateia se reconhecem estes jogos. Aqui temos um dos jogos que agora acabou de sair, um novo, né? God of War, que não ganhou o jogo do ano. Temos pena, não é? Havia o Elden Ring, que era bem melhor. Do outro lado temos BioShock, que pelos vistos agora até a Netflix está a pegar para fazer um filme ou uma série, que também é um jogo que é muito baseado na sua história, apesar de ser um jogo em primeira pessoa, o que torna-nos basicamente a personagem principal do jogo. E depois temos, neste caso, o Metal Gear, mas eu podia pegar aqui em carradas de jogos, Uncharted, por exemplo. E temos também alguns casos de o contrário, ou seja, eu vou dar o exemplo do Tomb Raider, começa como um jogo, contratam Angelina Jolie e bem, para fazer de Lara Croft, e acaba por fazer basicamente um certo sucesso os filmes,
um bocado a viver uma vida própria para fora do jogo, ou seja, houve muita gente que viu o filme sem sequer saber quem era a Lara Croft, e depois acontece exatamente o oposto, que é os filmes, apesar de estarem a fazer um sucesso abismal, eles seguem os filmes, ou seja, quando saem os novos Tomb Raider já é inspirado na nova trilogia dos Tomb Raiders. Eles não seguiram o sucesso que já tinham, eles basicamente, ok, o jogo está a fazer sucesso, o jogo está a ser diferente, então vamos continuar a seguir o jogo. E isso Isso também tem a ver com a época em que as coisas acontecem, porque eu lembro do primeiro Tomb Raider, tinha uns gráficos muito icónicos. icónicos. Triangulares, não é? Sim. Exatamente. E obviamente, quer dizer, as capacidades gráficas na altura não permitiriam fazer o que hoje em dia se faz, não é? Mas, e aí é que está a magia dos videojogos, e aí é que está a diferença dos jogos antigos para os jogos recentes. Hoje em dia, uma pessoa, nós hoje brincamos com os seios, digamos assim, da Lara Croft, que eram polígonos, mas nós na altura, nós não víamos polígonos, não é? Ela foi considerada o maior sex symbol, digamos assim, dos videojogos, e se tu fores olhar para aquilo, são uma data de quadrados e triângulos, não é? Claro, essa história começa muito antes, e se eu te perguntava onde é que aprendeste a jogar póquer, é melhor não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Com a Samantha Fox, não é? Nós conseguimos falar até agora sem falar do Paradise Café, portanto, estamos bem, estamos bem. Nas arcades, obviamente que o desejo de qualquer miúdo nos anos 80 era ter um salão de jogos em casa, era ter uma máquina de arcades em casa, porque nós íamos ao salão de jogos, tínhamos lá a meter a moedinha e era um prazer limitado ao dinheiro que tínhamos. Termos isto em casa, não interessa se a qualidade não era aquela que... Era ao menos 50 cêntimos. Desculpa? Eram menos 50 cêntimos por moeda. Escudos, já nem lembro quanto é que era, mas devia ser. Lembro que havia 10 escudos. Eu penso, na minha experiência, era 20 escudos, e depois passou para 50. 50. Eu lembro mais atrás era 5 e 10 escudos. Portanto, mas, por exemplo, o Bomb Jack é um jogo. O Bomb Jack, eu sou antigo, sim. O Bomb Jack é um jogo que apareceu em 86 e que não fica atrás daquilo que havia nas máquinas de arcade. Aliás, até dizem que a versão do Spectrum era melhor. Por outro lado, por exemplo, o Outrun foi um mega sucesso, tanto nas arcades como no Spectrum, mas tu começavas a jogar o Outrun e notavas logo a diferença a nível da velocidade de processamento. Sabes o que é que me dói mais? É o carro não ser vermelho. Mas é que eu estava a pensar será que foi isto que inspirou a Ferrari a deixar de fazer carro vermelho? O carro não ser vermelho. Tinha que ser monocromático, porque não, bem, aí era também por causa era por causa do Color Clash, a mistura de atributos, também porque depois iria ainda diminuir mais a velocidade. Quem conhece o jogo sabe quando chegamos à parte daqueles túneis, aquilo não parece um carro, parece um caracol, né? Portanto, a experiência aqui não foi bem conseguida, a meu ver, embora o jogo tenha sido um enorme sucesso, porque foi capitalizar o sucesso André, é preciso esperar 40 anos para começarem a surgir agora já mesmo jogos para Spectrum como o Travel Through Time. O Travel Through Time, em que a nível de jogabilidade toda a gente destaca. Aquilo tem os 25 FPS, portanto consegue ter uma velocidade a velocidade máxima do Spectrum. Portanto, pode ser ali um cenário maravilhoso, enorme, com montes de carros à volta, que a velocidade mantém-se sempre igual. Isto obviamente são os russos que conseguem esta magia, eu não sei como é que eles fazem isso, mas que eles conseguem sem expandir a capacidade do Spectrum. Obviamente que é 128K, mas não tem ali nada de artifícios, não estão ali expansores de memória, nada disso. Como eles fazem, não sei. Temos, por exemplo, o Punk. Temos aqui um jogo que é, por exemplo, o Tetris. O Tetris não precisa ter gráficos maravilhosos. Falta-lhe aqui uma coisa, que é jogarmos a dois e mandarmos as pecinhas de um lado para o outro. Realmente, na altura não havia internet, havia a micronet que era, no fundo, era quase uma internet só com aquilo do texto da televisão, era o teletexto, era mais isso. Embora pudéssemos jogar online, mas eram aquelas aventuras de texto, não era nada parecido com isso. Agora, o Tetris, também dizem que a melhor versão que apareceu, pelo menos na altura, foi a do Spectrum, portanto era melhor que a versão de arcade. O Pong realmente ele conseguiu transpor aquilo que havia, embora perdendo na cor, nos gráficos, mas conseguiu transpor toda a jogabilidade
que havia nas máquinas e trouxe para o GC Spectrum. E agora, e falaste bem, de mandar as peças uns para os outros, temos aqui o Tetris 99, que basicamente é um Battle Royale de Tetris, em que começamos com 99 jogadores e no fim fica apenas o vencedor. E a coisa que tem diferente e que adiciona, que não era possível no Spectrum, é literalmente a internet que possibilita uma batalha épica entre tu e os teus adversários, em que tu podes fazer bónus e depois mandá-los para cima dos teus adversários. Mas basicamente a base é literalmente a mesma. O Tetris que teve vida própria em quase todos os dispositivos. Também todas as plataformas, possivelmente. Exatamente. Cá em Portugal, principalmente com as Brickmanias, que Lembro disso. seria a maneira mais barata, digamos assim, de jogar Tetris. O Tetris também, o primeiro jogo a ir à Lua, não sei se sabem disso, foi o primeiro jogo que foi à Lua. Não sei. Foi à Lua não, desculpa, não foi nada à Lua, já estou a dizer asneira. Lua foi em 60 e tal. Não foi à Lua. Não, podia Foi ter o primeiro jogo a andar no universo. Tipo, foi para o espaço, digamos assim, porque houve um astronauta que levou o Game Boy com o Tetris e foi, tipo, na sua viagem, não sei quantas milhas é que ele levou, mas espero que tenha levado muitas. E tu sabes, já que estamos a falar de espaço, um pequeno parênteses, sabes quem é que fez o primeiro relógio a ser usado aí nas viagens? Sei, sim, senhora. Foi o senhor Sir Clive. Não. É a Timex, mas tem uma particularidade gira. É que também é a Microsoft. Há Uma parceria. uma parceria feita em 94, que é o Datalink, o primeiro relógio que descarrega... Mas a ideia não foi do... Não, vem da Timex. E é o primeiro relógio que descarrega informação de um ecrã para a televisão e que foi utilizado em muitas missões espaciais da NASA, e quem o apresentou foi o Bill Gates da Microsoft. E portanto, a ligação ao espaço, eu acho que há sempre esse... Mas falas aí do Bill Gates e eu acho engraçado, porque o universo dos jogos está sempre ligado a tudo o que é tecnologias de ponta, até porque se nós formos a ver a nível de hardware de computadores, nós queremos sempre o melhor, nós, para jogar, não é? Tipo, queremos a melhor gráfica, o melhor RAM, e houve uma particularidade interessante na altura do lançamento do Doom, que o Doom fazia tanto sucesso que o Bill Gates usou o Doom para fazer publicidade ao Windows e não ao contrário. Em que ele aparece, vocês têm ver esse reclame, procurem na net, é das melhores cenas que vocês vão ver, que vê-se ele com uma caçadeira a disparar como se fosse o Doom. É espetacular. Inspirado no Herman José, de certeza. Certeza absoluta. E depois temos aqui o Pac-Man, o Championship Edition, que é basicamente o Pac-Man em esteroides. É um Pac-Man inacreditável. Temos a situação de quase o jogo original, mas depois temos também a situação 3D. Epá, e quando tu apanhas a fruta especial para ir atrás dos fantasmas, é inacreditável. Vocês verem, é uma rapidez, é espetacular. Portanto, dois franchises que ainda estão vivos e bem vivos. Vamos para os beat 'em ups. Para o beat 'em ups, por acaso é um estilo que eu não... é um estilo que eu não gosto particularmente, mas já agora o primeiro jogo a aparecer, o primeiro jogo do género foi o Kung Fu Master, não foi? Eu também o Marco já tinha falado nisso, eu vi, andei a investigar, mas no mesmo ano apareceu um pequeno jogo que era o Kung Fu para o ZX Spectrum. Mais tarde, em 86, apareceu o Kung Fu Master, que realmente foi uma desilusão relativamente à máquina das arcades. Depois, mais tarde, começaram a aparecer jogos com uma qualidade gráfica acima. Por exemplo, o Street Fighter é de 88 e aqui ao lado, do lado direito, temos o Mighty Final Fight, que é de 2018. Continuam a aparecer jogos do género para o ZX Spectrum. Beat 'em ups é o que não falta nas gerações atuais, não é? Aqui tenho 3 exemplos completamente diferentes. O primeiro, o Dragon Ball, que basicamente tem jogos de todo o género. O Dragon Ball é uma franquia que cá em Portugal fez enorme sucesso, especialmente com o Dragon Ball Z, e que saem bastantes jogos. Neste caso é a capa do Dragon Ball Fighters, com Z no fim. Temos também o Street Fighter, que ainda agora estamos para receber o Street Fighter 6, que continua bem vivo, não é? O Street Fighter é uma franquia que toda a gente já jogou, é quase impossível um gamer dizer que é gamer nunca tenha jogado um Street Fighter. E a meio temos uma franquia improvável da Nintendo, né? O Smash Bros. Neste caso a versão para a Switch, que tem basicamente todos os personagens
De tudo. Eu ia dizer da Nintendo, mas tem basicamente tudo o que são personagens icónicas de videojogos. Este jogo tem personagens para dar e vender. E tu falaste de Kung Fu Master, falaste de Kung Fu Master, nós temos também de referir que o retro também nos sites scrollers está bem vivo, e se nós formos ver, ainda agora há pouco tempo tivemos o Game Awards, que foi agora há dias, e um dos jogos que esteve nomeado para várias categorias era o jogo das Tartarugas Ninja, que basicamente é um jogo a respeitar... Yeah! Jogos a respeitar basicamente o que era feito em jogos como jogos como o Turtles in Time, que é um jogo icónico tanto em arcade como também em plataformas de 16 bits. Exatamente, já tínhamos falado aqui do Simpsons, tem ali o Turtles também, e tem um jogo que em Portugal ninguém conhece, né, que é o Streets of Rage, que também saiu o 4 e que também respeita muito o que é que foram feitos nestas gerações. Finalmente temos os shoot 'em ups. Começaram bem cedo no Spectrum, embora aqui a origem fosse as máquinas de arcade, mas foi um género que logo no início conseguiu ser bem sucedido. Portanto, não era necessário gráficos de exceção, interessava era a jogabilidade acima de tudo. Mas em 88 apareceu, e já agora não sei se já tinhas visto. Já. Aquele jogo... Obrigado. Mais um. Pensei que fica mesmo. Este fixe que eu adoro é o R-Type. Apareceu aquele jogo que as pessoas... Aí, pois. Apareceu aquele jogo que todos diziam que nunca iria aparecer no Spectrum, que não iria ter capacidade para isso. Ele apareceu a cores, com uma jogabilidade, já agora uma história engraçada. Está aqui a cassete. Este jogo até é relativamente raro. E esta cassete... Era? É dele. Exato. Ele tem uma particularidade. Um dos níveis não funciona, ou melhor, está gravado duas vezes. A Electric Dreams, na altura fez borrada, gravou duas vezes o mesmo nível, ou seja, não se conseguia chegar até ao fim com esse lançamento. Era um easter egg, e só mais tarde, quando foi reeditado, é que se conseguiu realmente corrigir a situação. Lá direito temos um jogo que aparece já para o Spectrum Next, para o novo Spectrum, portanto, basta olhar, vê-se a nível gráfico, portanto, não tem nada a ver com os jogos do início. Falta o teu slide do Take, não sei o que aconteceu. Mas pronto, não há problema. Eu falo do... Pá, os shooters também estão muito vivos e mais uma vez continuam também a respeitar em alguns casos muito os jogos que foram feitos antigamente. Pá, eu vou dar um destaque de um side-scroller shooter, que é o Cuphead, um jogo extremamente difícil, super com uma arte lindíssima, uma banda sonora incrível que podia muito bem estar a ser feita na altura para uma consola de 16 bits. Pá, eu acho que é incrível. E obviamente o R-Type, ainda hoje temos jogos do R-Type a saírem e que a base é literalmente a mesma do Spectrum. Eu adoro a versão do Spectrum, adoro a maneira como, principalmente a surpresa que foi eles conseguirem pôr o jogo a correr num microcomputador e quando nós tínhamos uma comparação tão boa nas arcades na altura, qualquer pessoa que joga a versão do Spectrum, eu aconselho e é incrível. Marco, e se calhar até em jeito para encerrarmos a sessão, tu disseste uma coisa aqui há dias num outro painel que fizemos com algumas semelhanças, disseste uma coisa que eu achei que tocaste na ferida, e era precisamente usando o exemplo do R-Type. É que, independentemente dos gráficos serem muito bons ou não na versão Spectrum e para Spectrum são do melhor, mas a questão é, fazendo o paralelo da versão Spectrum com as versões depois posteriores que surgiram, aqui a grande magia é que o nosso cérebro, o que está a ver, não importa os gráficos. Nós estamos a ver a experiência como se estivesse lá uma imagem 4K numa televisão CRT, o que só por si já seria giro. E eu acho que é essa a magia que está aqui associada. É que naturalmente o nosso cérebro tem a capacidade de preencher as lacunas e transmitir-nos uma experiência de jogabilidade que acaba por ser não só a que o jogo nos dá, mas aquela que nós imaginamos. E eu acho que acaba por ser essa a magia que advém de todo este processo e, portanto, era um bocadinho esse o intuito desta sessão. Não era vir para aqui discutir o que é melhor ou pior, isso não interessa, o que importa é que as pessoas joguem muito, divirtam-se. Se é Spectrum, que seja Spectrum, se é Playstation, Xbox, quer que seja,
importante da minha parte agradecer a presença no painel, muito Obrigado. obrigado, mais Obrigado, uma eu. vez, é um orgulho. E pronto, eu penso que não temos tempo para questões, mas vamos estar por aí, portanto se alguém quiser interagir, força. Obrigado.